pessoal! Estamos aqui no nosso primeiro podcast, Missão Espírito Santo. Que alegria estar aqui, falar do Senhor, compartilhar da palavra de Deus, desse Senhor que tanto faz arder o nosso coração de amor. Que alegria! Sejam bem-vindos, espero que vocês gostem muito, porque esse é só o primeiro, vai ter muito mais. E hoje, claro, um convidado mais do que especial. Um pastor amado por todos que o conhecem e um pastor conhecido como pastor do fogo. Pastor Marcos Luna. Por que o senhor é conhecido como pastor do fogo? Nos conte um pouco disso e também como o senhor começou, o seu início do ministério. Nós queremos começar esse primeiro podcast conhecendo mais do senhor, que é tão querido e amado por todos nós. Amém, amém. Boa noite a todos. Boa noite, Natália. Para mim é uma alegria estar aqui com você. Que bom, pastor, que bom. Vamos lá, queremos saber um pouco mais do senhor. Como começou esse ministério? Pastor do Fogo, como assim, pastor? É um prazer estar aqui, Natália. O meu ministério, ele é muito interessante, porque ele começou, na verdade, no monte. Ele começou no monte. Eu recebi um chamado de Deus quando estava indo para a igreja. Nessa época eu era obreiro. E aí, quando eu estava caminhando para a igreja, no domingo, acho que umas 5 horas da manhã, então eu escutei uma voz no carro dizendo que eu ia pregar. E que eu ia pregar na quinta-feira, e chamaria a Quinta-feira da Justiça de Deus. E que depois do culto, eu teria que pegar os pedidos de oração e os pedidos dos membros da igreja, das pessoas que estavam lá, e subir o monte e apresentar a Deus. E Ele, que é o justo juiz, ia bater o martelo e ia dar vitória. Então, foi assim que começou o meu ministério, e eu não conhecia muito a Bíblia nessa época, eu não estudava muito, eu era um novo convertido, e foi aí que as coisas começaram a acontecer. E interessante é que quando eu comecei, na quinta-feira, fazer o primeiro culto, na semana seguinte, fazia fila de testemunho. Nossa, foi um chamado irresistível. Foi um chamado irresistível. Eu costumo dizer que eu nasci no fogo e vou subir no fogo. Amém. Amém. Queremos aprender tudo isso, pastor. Então, por isso que o pessoal fala, né, dessa questão do pastor do fogo. Né? Então, assim, o meu ministério é um ministério voltado à cura e libertação. Né? E aí, Amém. quando eu comecei a ter mais intimidade com Deus, a ter mais intimidade com o monte, eu comecei a pedir a Deus esse ministério. Eu digo, Senhor, eu acredito que as pessoas precisem muito de cura e de libertação na sua alma. Verdade, e pastor. aí, uma igreja sarada é uma igreja saudável. E aí eu comecei a pedir isso, aí o Senhor me deu esse ministério de cura e libertação. É preciso falar mais sobre isso. E por isso o nosso tema de hoje é batalha espiritual. Isso. A gente queria saber, pastor, como acontece essa batalha espiritual? O que significa, na verdade? Porque às vezes, quando a gente fala assim, batalha espiritual para alguém que não conhece, pensa lá o que é gritar, determinar sobre demônio, expulsar demônio. E eu sei que o senhor tem mais para falar sobre isso, né? Não é só isso. Como acontece a batalha? O que é? Como se livrar também da batalha espiritual? Isso. Muita gente interpreta a batalha espiritual como algo de possessão demoníaca, né? Mas não é só isso. Né? Eu costumo dizer que a possessão demoníaca, essa manifestação do demônio no corpo da pessoa, já é os sintomas. Né? Já é a parte final, já é os sintomas. Na verdade, não acontece ali. Na verdade, não acontece ali. Batalha espiritual é uma luta, né? O próprio apóstolo Paulo ele vem falar, lá em Gálatas 5, que a batalha espiritual é a luta da carne contra o espírito, do espírito contra a carne. Na verdade, todo crente vai viver a vida toda em batalha espiritual. Né? Por quê? Porque a batalha espiritual é uma manifestação de oposição contra o sistema de Deus. Então, todo crente vai sofrer essa manifestação contra o sistema de Deus, que é o sistema que ele vive, que é o reino de Deus. Né? Então, a gente vai ter batalhas espirituais contra a cultura, vai ter batalhas espirituais, né, contra a carne, a gente vai ter batalhas espirituais contra a ideologia, batalhas espirituais contra o mundo, né, porque o mundo jaz no maligno, o maligno é o Deus desse mundo. Né? Então, assim, a gente que é crente, que vai andar
na contramão deste mundo, vamos sofrer batalha espiritual constantemente, diariamente. Não tem como se livrar disso, né? Não tem como se livrar disso. Mas como que a gente pode conviver, então, com isso? O que a gente pode fazer quando a gente percebe que está vivendo ali aquele momento de batalha espiritual? O senhor... Quais são as armas que o senhor nos dá como cristão para vencer, para batalhar contra esse sistema Sim. do inferno contra nós? Sim. Nós, que somos crentes, temos que andar numa atmosfera de crente. Né? Nós que somos crentes temos que criar, né, um estilo de vida, né, um estilo de vida que a gente viva de acordo com a palavra de Deus, e isso nos fortalece, isso nos blinda. Sim. Né? Quando a gente é obediente à palavra do Senhor, quando a gente ora, quando a gente tem comunhão com Deus, quando a gente lê a Bíblia diariamente, temos nosso devocional, quando a gente pratica a palavra de Deus, quando a gente dá o testemunho na nossa própria vida, né, de quem Deus é, quando nós temos o caráter de Cristo em nós, quando nós entendemos a nossa identidade Sim. em Cristo, então isso faz o maior sentido. Entendi. Né? Posso dizer, então, que a obediência, o andar com Cristo, nos afasta da batalha espiritual. Ela nos ajuda a vencer a batalha espiritual. Entendi. Amém. Entendeu? Apesar de Cristo ter triunfado na cruz e já ser vencedor, a gente convive com isso. Muitos não se acham vencedores, né? Diz, poxa, como é que Jesus já triunfou na cruz e eu ainda vivo nisso? Não tem como se livrar disso, como o senhor falou, né, pastor? Não tem. Assim, porque existe dois sentidos aí. Existe o sentido daqueles que estão em Cristo, batizado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Aqueles que estão em Cristo vão enfrentar uma batalha espiritual a vida toda, porque nós temos um corpo ainda caído, apesar de nós entregarmos a vida a Jesus, de andarmos e caminharmos na fé, de acordo com a palavra do Senhor, dando testemunho do caráter de Deus, a imagem e semelhança de Cristo, mas mesmo assim nós temos um corpo caído. Sim. Né? E esse corpo caído ele vai batalhar contra o pecado o tempo todo. Né? A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Então, nós vamos batalhar o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Não tem como ser diferente. Até que Jesus volte e nos dê um corpo irrepreensível. Aí sim, nós temos um corpo agora santo, irrepreensível, puro, e aí não existe mais a manifestação do pecado nele. Lembro de um relato muito bonito que o senhor falou sobre uma lavadeira no rio. Era uma mulher muito simples. Eu lembro que o senhor falou do relato, se eu não me engano, do genro dela, que o senhor abriu os olhos espirituais dele e ele pôde ver aquilo que o senhor acaba de falar, de anjos. O senhor lembra desse momento? Lembro, era uma senhorinha, ela morava no interior e ela era bem humilde, bem pobrezinha. Ela lavava roupa no rio, né? Não tinha nem máquina de lavar naquela época. Ela lavava roupa no rio para sustentar a casa com muitos filhos. E de uma congregação que eu amo, também amo muito, que é a Assembleia de Deus. Né? Então, ela participava dessa congregação, dessa comunidade. E o genro dela, hoje genro dela, né? Contou que nessa época ele namorava a filha dela e aí chamaram ela para ir para fazer um funeral, para orar no funeral. E ela chegou lá no funeral e bem humilde, se aproximou do caixão e colocou a mão na pessoa que estava morta já, colocou a mão lá e ela disse e ela orou dizendo: Senhor, se não foi o Senhor que determinou a morte dessa pessoa, se não foi o Senhor que levou a alma dela, então traz a alma dela de volta. E a pessoa respirou e voltou a viver. Nossa. E aí ele disse que ele era muito jovem, então ele ficou muito impressionado com aquilo. E aí ele se converteu a partir daquilo ali. Ele se converteu, entregou a vida a Jesus e fez seguiu a carreira, né? Fez o curso de teologia, se formou, virou pastor e tudo mais. Aí, alguns anos depois, ela faleceu, aí ele disse que Deus ali abriu a visão dele na hora do enterro, e ele via um exército de um lado e de outro de anjos, e ela passando no meio, o cortejo passando, e eles tudo em continência. Uau. Então, assim, isso é muito precioso, né? Demais. A gente vê que há uma continuidade, né? A vida não termina aqui. Nós somos sós.
Há um exército a favor de nós nessa batalha. Glória a Deus, há um exército. Muito Pastor, mais e muito maior é o que está conosco do que o que está nesse mundo. Né? Amém, amém. É verdade. Se o Senhor puder nos dizer, falar um pouco sobre as armas que o Senhor nos dá. Eu sei que o Senhor já falou aqui algumas delas, mas se o Senhor quiser falar mais sobre isso, para nos dar mais instrumentos de como crentes, de como cristãos, viver nesse mundo que é tão difícil, que a gente vive essa batalha espiritual diariamente nas nossas vidas. O que o Senhor poderia nos ajudar com essas ferramentas dadas pela palavra do Senhor? Nós temos muitas ferramentas. A primeira ferramenta é reconhecer que o mal existe. Essa é a primeira ferramenta, porque as pessoas vivem neste mundo como se não existisse o mal. Vivem nesse mundo como se não tivesse o amanhã, como se não tivesse uma continuidade. E eu entendo que a gente precisa viver nesse mundo para a eternidade, porque esse mundo é só uma parte da nossa vida. Né? Nós vivemos para a eternidade. Tudo que nós construímos aqui é para a eternidade. Então, eu preciso criar um estilo de vida que eu viva para a eternidade. Né? Então, eu preciso criar um estilo de vida dentro do padrão de Cristo, daquilo que está escrito na palavra. Né? Então, quando eu crio um estilo de vida dentro do padrão de Cristo, eu começo a me livrar de muitas coisas. Eu começo a me livrar de muitas batalhas espirituais, eu começo a vencer muitas batalhas espirituais somente porque eu estou vivendo dentro do padrão de Cristo, entende? Porque há muitas promessas em relação a isso, né? A palavra de Deus diz que a gente foi chamado para destruir a obra do diabo, né? E quando a gente entende isso numa profundidade muito grande, porque, por exemplo, quando eu sou chamado para destruir a obra do diabo, eu preciso ter autoridade para isso. Então, Deus já me deu autoridade. Lucas 10:19. Eis que te dou poder e autoridade para pisar em serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo. Então, quando eu entendo isso, quando eu entendo a minha identidade em Cristo, né, quando eu estou infundido nele e eu entendo a minha identidade nele, então tudo muda. Tudo muda. Então, eu fui chamado para destruir as obras do diabo, e não o diabo destruir as minhas. Amém. Eu fui chamado para arrebentar a porta do inferno, e não o inferno arrebentar a minha porta. Então, as coisas estão invertidas, as pessoas estão começando a inverter os papéis. Né? Então, eu preciso saber quem eu sou em Cristo. Eu preciso saber da autoridade que eu carrego. Eu carrego dentro de mim o reino de Deus. A palavra de Deus diz que dentro de vós está o reino do Senhor. Amém. Precisamos saber quem somos para quem somos, a nossa identidade, a nossa verdadeira identidade. Eu preciso viver para o reino, eu preciso viver para a eternidade, e não para esse mundo. É verdade. A palavra de Deus diz que eu sou estrangeiro nesse mundo. Amém. Precisamos saber a quem nós representamos nesse mundo, né? Isso. Nós somos representação de Cristo, imagem e semelhança dele, caráter dele. Inclusive, nós reinamos com ele, governamos com ele já agora, nesse tempo. Nós governamos com ele, porque se o reino de Deus está dentro de nós, o reino de Deus não é um lugar, não é uma pessoa, é um governo. O reino de Deus é um governo, e nesse governo foi te dada autoridade para governar. Aprendi com o Senhor a orar dessa forma, trazendo a autoridade de Cristo nas nossas orações. Aprendi com o Senhor, porque lá em Gênesis, o Senhor dá o mundo para que a gente governe. Isso. Né? O mundo é para que os filhos de Deus governem, não que a gente seja governado pelo mundo, ser conduzido pelo mundo. Isso é o contrário. Então, o Senhor me ensinou a orar numa oração de determinação, em nome de Cristo, né, sobre o mundo. Isso foi muito importante para mim, porque a gente acaba, às vezes, ligando o piloto automático na vida, sendo levado por essas questões de batalha espiritual, por essas questões da vida mesmo, né? E o Senhor trouxe essa chave, assim, de dizer assim, quem eu sou? Né? Eu tenho uma autoridade que o Senhor me dá para determinar no nome dele. Isso, né? Perfeito. Então, o Senhor nos dá a autoridade para quebrar cadeias do inferno, para abrir portas, para curar, para libertar. Né? E é muito importante a gente, como cristão, saber quem somos nesse mundo tão difícil. O Senhor costuma fazer essas orações. Vejo que lá na Missão do Espírito Santo tem a vigília. Fala um pouco sobre isso, pastor. Como funciona a vigília, como funcionam essas orações de determinação, de autoridade, no nome de Cristo? Sim. A vigília ela funciona uma vez por mês, né? Toda sexta-feira, toda última sexta-feira do mês, nós fazemos a vigília às 19 horas, lá na missão.
E a vigília é algo maravilhoso, porque assim, a vigília é para trazer exatamente esse entendimento sobre a sua identidade, né? Quem você é em Cristo. Você está infundida dentro de Cristo. Se você está infundido dentro de Cristo, você é a imagem e semelhança dele, porque você está dentro do corpo de Cristo, né? Então, por que é que não há condenação mais sobre nós? Né? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Por que não há nenhuma condenação? Porque eu estou dentro de Cristo. Quando Deus olha para mim, ele não vê a mim, ele vê a Cristo, ele vê o sacrifício da cruz de Cristo. Então não há mais condenação, né? Eu fui justificado pelo aquele sangue, pelo sangue do Cordeiro. Então houve uma Aleluia. justificativa, né, pela minha vida, houve um preço pago por mim, que me justificou, né? Então a vigília é isso, a gente trazer para as pessoas essa ideia, né? E como é que eu posso dizer? Trazer para as pessoas essa certeza absoluta de quem ele é filho. Essa segurança, Essa né? segurança de quem ele é somos filho. para Deus. Né? Essa questão da paternidade de Deus sobre nós. Sim. Entende? Isso é muito forte. Quem é Deus? Deus é o Senhor de todas as coisas. Quem é Deus? É o Criador de tudo. Quem é Deus? É o dono do universo, do cosmos celestial. Aleluia. Então, eu sou herdeiro dele. Se eu sou herdeiro dele, eu sou também dono de tudo isso. Amém. Né? Então, é isso que eu preciso compreender. Então, eu tenho em mim, eu carrego comigo um poder extraordinário. Eu carrego em mim o dono do universo. O reino de Deus já está dentro de mim, o governo de Deus já está dentro de mim, já foi estabelecido dentro de mim, e ele já me deu poder e autoridade. E ele não só fez isso, como ele disse também, você é herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Amém. Se eu sou herdeiro e co-herdeiro com Cristo, de tudo que Cristo herdou, eu herdei. E se eu sou herdeiro dele em tudo que ele herdou do Pai, do próprio Deus, então ele herdou todo o universo. É tanto que ele está sentado à direita de Deus, governando o mundo. Amém, pastor. Tão bom saber que esse Deus todo-poderoso, Criador do céu e da terra, aquele que tem o governo nas suas mãos, é também o nosso Pai. Isso. Não é? E nós somos servos desse Deus poderoso, mas também podemos chamá-lo de pai, Sim. de amigo, Sim. né? Eu gosto muito quando o Senhor fala também com essa intimidade com o Senhor, né? Com Deus. Como que a gente pode desenvolver essa intimidade com Deus e se isso nos ajuda também a vencer essas batalhas Sim. que vivemos no mundo espiritual, que falamos Sim. tanto. Essa intimidade com Deus, a gente é uma prática diária, né? É um estilo de vida, como a gente já falou aqui. É uma prática diária, é uma atitude. Eu preciso querer esse relacionamento. Deus é um Deus relacional, então eu preciso querer esse relacionamento com Ele. Assim como eu quero um relacionamento com meus amigos, com a minha esposa, com meus filhos, né, minhas filhas. Então, eu também preciso ter esse relacionamento com Deus, criar esse relacionamento. Acordar na madrugada e gastar um tempo orando, né? Fazer meu devocional diário, ler a Bíblia, porque fazer devocional é uma coisa, ler a Bíblia é outra. Então, fazer um devocional, né, ter um tempo ali, e ter um tempo de qualidade com Deus lendo a Bíblia, ter um tempo de qualidade com Deus orando, gastando ali 2 horas em oração, orando, falando com Ele, conversando com Ele, né? Então, tudo que você vai fazer, faça para com o Senhor. Em tudo que você fizer, coloca Deus no meio. Ele quer participar da tua vida. Ele é um pai. Todo pai quer participar da vida do filho. É verdade. Muito lindo ouvir o senhor falar isso. Estamos caminhando para o fim e eu queria já emendar essa resposta que o senhor está dando tão bonita com uma mensagem, se eu puder dar, de encorajamento para aquelas pessoas que têm tanto medo da famosa batalha espiritual, né? Muitos cristãos, quando se convertem, entram na igreja, principalmente a igreja evangélica, pentecostal, fica muito com medo disso, né? O que o senhor poderia falar? Qual é o recado que o senhor dá para nós, cristãos, nesse aspecto da batalha espiritual? Já encerrando, o senhor vai encerrar com a fala do senhor. Muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui trocando essa ideia e aumentando cada vez mais o conhecimento e a fé com as suas palavras. Amém, amém, amém. Eu posso dizer que a gente tem a consciência do que você carrega em você. Nós carregamos Cristo em nós. Nós carregamos Deus em nós, né? O reino de Deus está dentro. Nós carregamos esse governo com poder e com autoridade. Amém.
Então, que a gente possa exercer o papel de ministro, de ministra, né, do Evangelho de Deus com poder e com autoridade sobre essa terra e sobre todas as potestades e principados, dominadores, né? Porque eles não são maior do que o nosso Pai. Ele não tem poder maior do que o nosso Pai. Amém. Então, nós podemos tudo naquele que nos fortalece, que é Cristo. Então, se eu posso tudo em Cristo e ele não pode com Cristo, e eu posso tudo em Cristo, então, assim, eu não tenho que inverter os papéis. Eu não tenho que ter medo do diabo, não tenho que ter medo de Satanás. Eu tenho que ter medo, sim, das minhas atitudes. Né? Porque, como eu falei antes, o diabo e Satanás e a manifestação demoníaca são consequências, são sintomas de algo que eu provoquei lá atrás, de algo que eu abri portas lá atrás, dei autoridade lá atrás, ou seja, por conta de uma brechinha, por conta de um pecado, por conta de uma mentira, um adultério, né? Por conta de uma prostituição, várias coisas, vários canais que se pode abrir aí, várias portas que se pode abrir para o inimigo trabalhar. Né? Porque ele não tem mais autoridade, mas ele tem o poder, né, de matar, roubar e destruir a vida de uma pessoa. Sim. Então, quando eu dou essa autoridade para ele, porque Cristo tirou essa autoridade dele, Cristo disse, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então, a autoridade está sobre Cristo. Mas quando você dá autoridade sobre a tua vida para ele entrar, então ele entra através de quê? Através de um pecado. O pecado gera morte. O pecado gera morte, morte espiritual. O pecado gera morte espiritual, o afastamento de Deus. O que é morte espiritual? É o afastamento de Deus. Então, o pecado gera morte espiritual. Quando você está afastado de Deus, o diabo tem legalidade, ele tem autoridade para entrar na tua vida. Entendi. E, pastor, agradeço demais as suas palavras. Tenho certeza que saímos aqui muito edificados com essas palavras. Amém. Muito obrigada. Espero e até a próxima. Muito. Com certeza, amém, com certeza. Amém. Obrigada para todos que nos ouviram e até a próxima. Deus abençoe.